Está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos na nossa sequência sobre os 7 pecados capitais e você é meu convidado para ficar comigo em mais esse episódio. Se você por acaso perdeu os programas que estão para trás, diretor, são quantos que a gente está no 5º agora, diretor? Estamos no 4º, né? Então tem 3 programas para trás aí dessa temporada e você pode acompanhar lá no ntplay.com/bibliafácil ou você pode também entrar no youtube.com/bibliafácil e nós temos lá todos os programas dessa temporada e também das outras temporadas. Você pode assistir quantas vezes você quiser, compartilhar com seus amigos para que a gente possa divulgar aí a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de esperança. E se você por acaso gostaria de participar dos nossos programas, que gravar conosco aqui no cenário, é só você se inscrever em novotempo.com/participe Bíblia Fácil e nós vamos ter a alegria de, se selecionado, você vir aqui gravar conosco, tá bom? E também nos siga lá no nosso Instagram, é @BíbliaFácil, para você ficar sempre por dentro das novidades aqui do programa. Os nossos convidados dessa temporada, eles não se inscreveram, nós os convidamos, são influencers, né? Aí estão nas redes sociais, cada um na sua área, fazendo aí a diferença, abençoando a vida das pessoas e a minha também, porque eu sigo todo mundo, tá certo? Estou seguindo aí todo mundo e estou acompanhando os conteúdos de vocês. E se você ainda não os segue, aqui ao longo do programa vai aparecendo o @ deles lá e você vai seguindo. Mas eu estou aqui na minha mão hoje, eu quero começar com isso, porque nós estamos no dia 6 de fevereiro e essa é uma data especial por 2 motivos. Vou começar pelo primeiro. É especial porque hoje é aniversário da Dani, né, Dani? Parabéns a você, né? Que Deus abençoe. Diretor, eu vou sair do cenário aqui só para cumprimentar a Dani. Dani, parabéns, viu? Que Deus abençoe. Parabéns a você, que Deus dê muitas bênçãos para você, para sua família, para sua profissão. E hoje é muito importante também porque nós estamos na semana do lançamento desse guia de estudos aqui, que é a Revista Esperança na Mira da Verdade. Você está vendo aqui, olha, e você já está dizendo, opa, na mira da verdade, então quem escreveu foi o professor Leandro Quadros? Foi o professor Leandro Quadros. Ele que está na TV aí, se eu não me engano, há 12 anos, 13 anos, eu não sei mais quanto tempo tem o programa Na Mira, e nós estamos lançando agora um estudo bíblico, uma Revista Esperança, escrita por ele. E, amigos, está fenomenal. Eu já li esse conteúdo quando ele estava produzindo, então tem textos sobre alimentação, tem textos sobre dom de línguas, tem textos sobre o sábado, explicações profundas, porque você sabe que o professor Leandro sempre explica de maneira profunda. E esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, inclusive o envio para a sua casa. Manda uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, o número é 129-8244-4449. Ou liga para a gente para o 0 operadora 12 2127 3121. Ou então você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica e lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, preenche o formulário e a gente manda para a sua casa sem custo algum. Agora nós vamos começar o nosso tema de hoje, o nosso estudo de hoje, e para isso a gente vai fazer o que sempre tem que fazer antes de estudar a Bíblia, que é orar, pedir o Espírito Santo para estar conosco. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nesse momento. Senhor, nós temos a Tua Palavra em nossas mãos e nós temos um profundo respeito pela Tua Palavra, Senhor. E agora nós queremos estudar esse tema, que é o tema da ira, entender como a Bíblia trata esse tema e, mais do que isso, Senhor Deus, aplicar os princípios bíblicos à nossa vida. Senhor, esteja conosco, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, a mente daqueles que estão nos assistindo em casa, que todos nós possamos terminar esse momento de estudos edificados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é a ira, e a ira, ela é um tema que já nos remete a um texto bíblico, né? Eu acho que vocês que já têm intimidade com a Bíblia, você de casa também, quando você ouviu assim, o tema é sobre a ira, você já pensou, irai-vos e não pequeis. Esse é o texto que está em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu não sei se você sabia, mas essa é uma citação que Paulo faz do Salmo
4, versículo 4. Né? No Novo Testamento, a gente encontra muita intertextualidade. Essa é a palavra técnica em teologia para quando a gente tem no Novo Testamento uma citação ou direta ou uma citação da ideia de alguma coisa do Antigo Testamento. Essa é uma forma, por exemplo, de estudar o Apocalipse. O Apocalipse está cheio de intertextualidade, né? Você entende o Apocalipse entendendo o Antigo Testamento, mas aqui em Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo faz uma citação direta do Salmo 4, versículo 4. Lá está escrito assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Veja, aqui esses dois textos estão nos dizendo que é possível você se irar sem pecar. Ou seja, nem sempre a ira é pecado. E aí a gente se pergunta, então a gente precisa entender quando a ira não é pecado. Veja, esse é um texto que é muito discutido entre os teólogos, né? Paulo não explicou na Bíblia como isso funciona, mas nós temos algumas explicações teológicas, e eu trouxe aqui um comentarista que diz o seguinte: várias sugestões têm sido dadas na tentativa de evitar a implicação de uma ordem para se irar, porque Paulo diz assim, irai-vos, né? Está no imperativo, mas nenhuma delas é satisfatória. A solução mais simples parece ser a de considerar a ira nesta passagem como uma justa indignação. Um cristão que não se indigna contra as injustiças e a iniquidade pode ser também insensível a algumas situações que deveriam preocupá-lo. O papel mais importante de uma justa indignação é estimular as pessoas em sua batalha contra o pecado. Jesus não ficou irado por qualquer afronta pessoal, mas pelos desafios hipócritas a Deus e pelas injustiças cometidas contra os seres humanos. Você pode ver em Marcos 3,5. A ira é justificável quando se dirige contra a conduta errada, porém sem animosidade contra o malfeitor. Ser capaz de separar esses dois elementos é uma conquista cristã. E aqui, para mim, tem o maior desafio dessa ira, que você se ira, mas não peca. É o desafio de você se indignar contra uma ação errada, sem se indignar contra o malfeitor, ou sem ter animosidade contra o malfeitor. Veja, eu não sei, pastor, como é que faz isso? Eu não sei, mas a Bíblia pede isso de nós. O C.S. Lewis, se eu não me engano, no Cristianismo Puro e Simples, ele traz uma ideia de como isso pode acontecer. Ele tá falando sobre aquela ideia de você odiar o pecado sem odiar o pecador, que é a ideia que a gente traz aqui, né? Você se irá contra a ação pecaminosa, mas não querer violência contra o ator daquela ação. E o C.S. Lewis diz assim, olha, isso funciona mais ou menos como nós agimos conosco mesmos. Tem coisas em nós, ele tá explicando lá, tem coisas em nós que nós odiamos, pelo menos eu tenho coisas em mim. Né? Coisas que eu olho assim e digo, puxa, eu não devia ter isso, eu não devia agir assim, eu não devia pensar assim, coisas que eu não gosto em mim mesmo. Mas o fato de eu não gostar dessas coisas em mim mesmo, explica o C.S. Lewis, não faz com que eu odeie a minha pessoa. Então, aí ele sugere lá no texto, nós devemos agir com pecado e pecadores desse jeito, como nós agimos conosco. A gente odeia a ação da pessoa sem odiar a pessoa. É fácil isso? Gente, se você me disser que é fácil, eu preciso tocar nas suas vestes para poder pegar essa santidade, porque para mim não é fácil. O que é natural em nós é a gente odiar a ação e odiar a pessoa. Mas o cristianismo é cheio de desafios para a gente. Se tem um estilo de vida que é desafiador, é o estilo de vida cristão. Aliás, o próprio C.S. Lewis diz assim, olha, se você quer uma religião, qual é a palavra que ele usa? Se você quer uma religião fácil, não é fácil que ele usa, confortável. Se você quer uma religião confortável, essa definitivamente não é o cristianismo. Porque, amigo, se você abre esse texto, esse livro aqui, e começa a perceber as coisas que Deus pede da gente, não é confortável. Ele diz assim, ame o seu inimigo, ore pelo que vos persegue, pague o mal com o bem. Ele diz lá em Romanos capítulo 14, ou 13 ou 14, agora não me lembro bem, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Gente, o cristianismo desafia a gente a umas coisas assim, quase sobre-humanas. Fala, Duda.
pensando nisso, né? A Bíblia falando que a porta é estreita. Né? Aham. E se a gente for reparar, não parece ser tão estreita, né? Tá tudo tranquilo, todo mundo é cristão hoje em dia, Pois é só não fumar, é só não ir para é só ir para a igreja, Aham. né? Só que é o que você falou, quando a gente começa a ver o que Deus espera de nós, isso aí para mim é impossível. Gente. É impossível, principalmente pensando em casos de estudo, Aham, tipo de coisa, sim. mas não tem como. Eu não quero que Deus me ajude a perdoar, eu quero que morra a pessoa, sendo bem sincero. Esse é o nosso desejo. Esse é o sentimento da quando você gente. vê um negócio desse, né? Esse é o sentimento da gente. Então isso aí é o tipo de coisa que deixa absurdamente claro como a gente depende do Espírito Santo para viver a vida que Ele quer de nós, né? Duda, você tocou no ponto agora, assim, ó. Sem o auxílio divino, a gente não consegue ser cristão. Porque, gente, você falou uma coisa interessante assim. Quem acha que ser cristão é não beber e ir para a igreja, mas está muito superficial no cristianismo. Está longe, porque tem um monte de gente que não é cristão, que não bebe e que frequenta algum tipo de comunidade religiosa. O cristianismo, quando esse nome surgiu, o nome cristão significa pequenos cristos. Então, assim, era um apelido pejorativo mesmo. Assim, lá vai o cristão. Por quê? Porque aquele povo falava como Cristo falava, se vestia como Cristo se vestia, tratava o outro como... Só falava de Jesus, aí o pessoal começou a dizer, é o cristão, é o cristão, é o cristão. Ser cristão é muito mais profundo do que fazer coisas. Ser cristão é ser coisas e ser como Cristo. Então, quando você diz assim, é impossível, eu concordo plenamente com você, porque quando você fala, especialmente quando eu vejo crimes contra crianças, crimes contra crianças, para mim a ira sobe. Então, realmente, se o Espírito Santo não agir na gente, amigo, ninguém consegue ser cristão, nenhum de nós, né? Muito bem. Jesus é um exemplo disso, ao amar o pecador e odiar o pecado. Veja, pensa em duas ocasiões, uma ocasião aqui de Jesus, para a gente não se estender muito. Jesus estava pregado na cruz, os soldados lá embaixo xingando ele, já tinham cuspido nele, já tinham batido nele, tinham caçoado da sua afirmação de que era Deus. Lá na cruz, sentindo dor, ele olha para baixo e diz assim, Senhor, Deus, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E veja, nós podemos dizer assim, perdoa, porque a gente não tem poder de fazer nada contra a pessoa. Mas Jesus, ele podia dizer assim, ó, desce um raio agora e consome todo mundo. Né? Mas ele diz assim, Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus é o exemplo, né? Por isso que Jesus é o grande exemplo de todos nós. Mas tem gente na Bíblia que conseguiu alcançar isso com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero ler agora o exemplo de Moisés. Moisés é considerado o homem mais manso que já passou pela terra. Né? Ele liderou uma multidão que tinha pelo menos ali 1 milhão de pessoas, né? Que reclamavam de tudo. Se você olhar o Antigo Testamento, eles reclamavam quando tinha água, quando não tinha água, quando tinha comida, quando não tinha comida, quando estava quente, quando estava... Então eles reclamavam de tudo. E nesse episódio aqui, Moisés está descendo do monte Sinai com as tábuas. E diz assim, ó, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Respondendo-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Moisés está descendo com as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. E no começo da lei já diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não faça para ti imagem de escultura. Aí quando Moisés desce, que ele chega com o povo, o que é que o povo está fazendo? Adorando outros deuses e imagens de esculturas. Ele se irou contra a ação do povo, quebrou as tábuas como uma representação do que o povo estava fazendo, quebrando a lei. Só que um pouquinho depois, Deus diz assim, eu vou destruir o povo. Aí Moisés diz assim, você vai destruir o povo? Então pode me destruir junto também, porque se vai destruir o povo, me destrói. Veja, eu fico tentando entender Moisés. Moisés acabou de se irar contra a atitude do povo, mas ele diz assim, não destrói o povo. Se eu for destruir o povo, me destrói junto. Então Moisés nos dá um exemplo de como odiar a ação
sem odiar o pecador. Volto a dizer e vou repetir isso até o fim do programa de hoje, não é fácil. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. A ira, portanto, essa ira que não é pecaminosa, é a justa indignação contra o mal, e, portanto, ela não é pecaminosa. E vejam, amigos, eu me preocupo mais com um cristão que está anestesiado em relação ao mal do que com um cristão que se indigna em relação ao mal. Porque, veja, se você vê corrupção, você vê assassinatos, você vê traição, e isso não te causa incômodo, o que está no teu coração? Se isso não te incomoda, se toda essa libertinagem sexual que tem por aí, todas essas ideologias que tem por aí, se essas coisas não te incomodam, alguma coisa de errado há com o teu coração. Por quê? Porque se o nosso padrão é Cristo, qualquer coisa que fuja do padrão deveria incomodar a gente. Então, a justa indignação contra o mal, ela é uma coisa esperada por um cristão. Nosso desafio é se indignar contra a corrupção e continuar amando o corruptor. É duro, gente, é duro. Se indignar contra a traição e continuar amando o traidor. Agora, eu queria, Tiago, eu já te dou a palavra. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do amor na Bíblia. Porque, às vezes, a gente confunde amor com proximidade, amor com amizade. Na Bíblia, tem duas palavras para amor. Tem o ágape e o filéu, no Novo Testamento, né? Ágape e filéu. Quando Deus diz assim, ame o próximo como a ti mesmo, Ele está usando o amor ágape, que é o amor dele. O amor filéu é o amor da proximidade, o amor que, na Bíblia, o marido sente pela mulher, o irmão sente pelo irmão, o pai sente pelo filho. Para essas relações familiares, sempre é o amor filéu, é o amor que eu quero proximidade com o outro. É o amor que eu sinto por alguém que eu levaria para minha casa para uma refeição. O amor ágape é o amor que Deus sente pelos pecadores, inclusive por aqueles que não querem proximidade com Ele. O que é o amor ágape? O amor ágape é aquele que você faz o bem para alguém que te fez mal. Você deseja o bem para alguém que te fez mal. Você, inclusive, quando tem oportunidade, lá em Romanos, deixa eu abrir esse texto com vocês, porque aqui fala sobre o amor ágape. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Vamos ler esse texto aqui, e aí depois eu acho que tem aqui no 14 também. Mas olha o que aqui diz, Romanos 13, 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometerá adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Agora tem um texto que é mais profundo aqui, que eu acho que é no próximo capítulo. Está aqui, ó. Capítulo 14, a partir do versículo... deixa eu encontrar aqui, gente. É no 14... Isso aqui, a partir do versículo 13, diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. E aí mais na frente ele vai dizer... Paulo está trabalhando cosmovisão cristã aqui. E eu ainda não encontrei o texto que eu quero ler com vocês. Aqui, encontrei. Capítulo 12, não é nem no 13 nem no 14. Capítulo 12, a partir do versículo 9. Agora sim é o texto que eu estou procurando. Romanos 12, a partir do versículo 9. Olha o desafio. Esse aqui é o amor ágape. O amor seja sem hipocrisia.
Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Agora olha isso aqui. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aí vai aprofundar o negócio, versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Agora, segura aí na cadeira, olha aí, ó. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí ele termina o argumento dizendo assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amigos, vamos ser sinceros aqui. Eu disse, se o seu inimigo tiver fome, você vai dar comida para ele. E não é com veneno, não é comida para ele. Se tiver sede, dá de beber. E ele diz assim no final, olha, como é que a gente vence o mal? O mal só é vencido quando você paga o mal com o bem. Amigos, isso aqui para mim é muito profundo, e eu não fugi daqui, do que eu estou tentando explicar uma questão do amor ali. Se você recebeu o mal e pagou com o mal, quem foi que venceu? O mal. Se você recebeu o mal e pagou com o bem, quem foi que perdeu? O mal. Você só vence o mal quando você paga o mal com o bem. Isso é cristianismo. Daqueles textos que a gente diz assim, podia não estar na Bíblia, né? Porque não é fácil, mas está na Bíblia. A gente só vence o mal quando a gente paga o mal com o bem. Então, o amor, todo mundo, eu vi vários de vocês, daqui a pouco eu deixo de falar. O amor que está dizendo aqui, ó, ame, odeie, ire-se contra o pecado e ame o pecador, não é para você dizer assim, olha, eu vou levar o estuprador para minha casa. Não, é isso que a Bíblia está dizendo, não é o amor filéu, é o amor ágape. Deseje que ele se converta e se você puder fazer o bem por ele, faça. Continua desafiador? Continua. Mas não é leve para a sua casa. Deseje o bem e faça o bem sempre que possível. Na minha visão aqui é Tiago, Duda e depois Ariane. Tá bom? Vai lá, Tiago. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a melhor vingança contra o seu inimigo é o perdão. Uhum. Porque o perdão, ele ultrapassa todas as barreiras, né? Ele desmonta as barreiras do inimigo. Mas eu tenho uma dúvida que é em relação à ira e à raiva. Porque a gente está falando aqui sobre o estuprador, sobre coisas mais difíceis, pessoas que a gente realmente tem uma raiva pelo ser da pessoa. Mas no dia a dia a gente é enfrentado o tempo todo pela raiva do familiar, do pai, da mãe que está junto da gente, do cônjuge. Às vezes o relacionamento, que antes era um relacionamento de amor, agora é um relacionamento de atrito. Tem alguma diferença entre raiva e ira? E como saber se eu já estou pecando ou se é aquele sentimento que vem que eu já tenho que lutar com? Veja, na Bíblia não tem uma diferenciação entre raiva e ira. Esse sentimento de indignação contra o outro, seja por qual motivo for, é chamado de ira. Quando é que você peca? Quando você deixa essa ira fazer você começar a desejar o mal para o outro. Se você não gostou de uma coisa que a sua esposa falou, e você se irou, ficou com raiva contra aquilo, você não pecou até que você comece a desejar o mal contra ela. Esse é o limite entre você irar e não pecar ou irar e pecar. Eu entendi a ira como um sentimento mais extremista, como um sentimento de eu tenho ira por um estuprador, e não como raiva. A raiva eu achei que era mais natural. Mas entendendo isso, que a raiva e a ira são irmãs, digamos assim, e elas estão andando juntas, eu posso ser muito mais eficaz naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo. Até porque eu não posso ter raiva contra a pessoa, mas sempre contra o ato da pessoa. E não é porque eu tenho raiva contra o ato que eu posso simplesmente desprezar ninguém. Isso reflete, até porque eu falei que a ira de Deus reflete seu amor,
Então, que quando vier a raiva bater alguma coisa dessa forma, que também o amor de Deus venha muito forte para a gente poder amar as pessoas que estão errando conosco ou que estão sofrendo algo que a gente não entende. A gente faz muita pergunta e tudo, mas eu vivo exatamente isso, uma questão familiar. A pessoa me faz um certo tipo de mal, não que me atinge muito, mas quando ela vai na minha casa, eu recebo ela com o meu melhor prato, com o meu melhor talher, coloco a melhor comida para ela e assim a gente observa que quando a gente faz o bem para quem faz o mal a gente, ela automaticamente ela se sente mal. Quem faz o mal para a gente, quando a gente paga com o bem, a pessoa se sente mal. É o que a Bíblia fala de colocar brasas sobre a cabeça do outro, né? Tá queimando lá a cabeça do outro. Mas é isso que a gente tem que fazer. Lembrou, Dudu? Lembrei. É que eu estava pensando que a Bíblia fala muito aqui, e no Antigo Testamento também, sobre inimigo, né? E naquele contexto, o inimigo era inimigo mesmo. Era inimigo de verdade. Tipo, o cara matou a tua família inteira, né? Eu lembro muito do exemplo de Jonas, né? E como a gente se ira, porque alguém fecha a gente no trânsito, né? Tipo, são coisas 1000 vezes mais irrelevantes do que um Jonas da vida que teve que pregar. Nem eu quereria ir lá, né? Cara, era o povo lá terrível, né? E eu acho legal como Jonas mostra a humanidade dele e ele tem um livro na Bíblia. Né? Então Deus fez questão de deixar um exemplo para mostrar para nós que até os grandes homens, os grandes profetas de Deus têm dificuldade. Só que às vezes a gente se ira por coisas muito mais irrelevantes do que o que acontecia ou em outras famílias ou naquela época, né? É verdade. A nossa tolerância ao mal do outro está muito menor do que já foi, né? Você quer falar, Dani? Fala aí, depois a gente vai para o intervalo. Pode falar. Tem alguma estratégia que pode gerenciar a ira? Tem, a gente vai ver mais na frente, tá bom? Só um pouquinho de paciência que a gente vai ver algumas estratégias para gerenciar a ira depois. Então, no segundo bloco, a gente volta com esse tema. Você vê que está bem movimentado, porque esse é um tema importante para a nossa vida. Então, não sai daí, porque a gente volta já já. Todo mundo passa por alguma situação relacionada. O que você gera a ira em alguém ou que alguém gera em você. E aí é tudo como você responde a isso. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a ira de Deus. Porque Deus, ele não se ira contra a pessoa humana. E a ira de Deus não está nada desvinculada do amor dele. Então, quando ele se ira contra o pecado. Ele se ira contra a quebra da lei. Ele se ira contra aquilo que nos afasta dele. E eu vejo isso muito como um cuidado de amor que Deus tem para conosco. Porque enquanto as pessoas ficam irritadas com outras pessoas, Deus ele se irrita com aquilo que nos impede de conhecê-lo mais profundamente. Então, eu vejo a ira de Deus como parte intrínseca do amor dele. Ele está contra aquilo que vai contra a sua vontade, que é estar junto conosco. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Que bom que você continuou aí com a gente. E eu quero começar esse bloco oferecendo para você o lançamento da Escola Bíblica da Novo Tempo deste mês de fevereiro, o primeiro lançamento de 2025, que é a Revista Esperança na Mira da Verdade. Tem esse tema porque foi feito exatamente pelo professor Leandro Quadros. Ele está aqui na nossa Revista Esperança respondendo questões difíceis da Bíblia, como ele faz no programa dele, né? Aqui ele escolheu textos assim mais complicados da Bíblia e ele escreveu de maneira muito didática. Eu quero agradecer ao professor Leandro aqui por ter dedicado o tempo dele. E você pode ter esse guia de estudos na sua casa sem precisar pagar por ele, porque os Anjos da Esperança, a quem nós agradecemos muito, já pagaram pelo envio. E olha, esse guia de estudos aqui vai sair muito, tá bom? Mas nós vamos imprimir o suficiente para você pedir e chegar na sua casa. Manda uma mensagem para a gente, o número do nosso WhatsApp é 129-8244-4449, ou você pode ligar para a gente, o número é 0 operadora 12 2127 3121, ou tem o site novotempo.com/escola bíblica, você encontra lá a imagem da nossa Revista Esperança e é só pedir que a gente manda para a sua casa. Tudo bem, vamos continuar aqui. Então nós já vimos que tem a ira pecaminosa, né? Que é retratada aqui em Provérbios 15:1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aqui tem uma dica já, viu, Dani? Você perguntou dicas para administrar a ira. Veja, essa é uma ira que está vindo para você.
Alguém está irado, veio, te tratou mal, como é que você corta o negócio? Respondendo de maneira branda. Só o Espírito Santo para fazer a gente fazer isso, né? Mas se você quer, é o que a Ariane falou, né? Quando você trata bem alguém que te tratou mal, a pessoa fica sem saber o que fazer. Porque o que é natural? Você trata mal e você recebe de volta o que você tratou. Mas o cristão, veja, tem uma frase que eu vi em muitos lugares já assim, gentileza gera gentileza. Essa é uma frase interessante, mas para o cristão ela não se aplica. Porque para um cristão não precisa de gentileza para gerar gentileza. Isso é difícil, gente. Isso é difícil, mas no cristianismo é assim. Um tratamento áspero é respondido com gentileza por um cristão. É assim que a Bíblia nos convoca a ser e que o Espírito Santo nos capacita a ser quando a gente quer, né? Pode falar, Karina, depois... Pastor, deu aqui assim um tilt na minha cabeça. Vamos considerar que a gente é um programa que passa para nem todo mundo é entendedor de Bíblia, né? Sim. E eu vou fazer uma pergunta assim muito leiga que está aqui queimando. Como é que eu vou saber discernir entre essa ira justa e a ira pecaminosa? Por exemplo, quando eu olho para Jesus que chegou lá no templo e acabou com aquele monte de, né, as bancadas e tal... Ali ele se irou, ok, foi um ato. E quando eu olho para Moisés, que também irado pegou lá e bateu na pedra, e por conta disso, deixou talvez de chegar e entrar na Terra Prometida. Na Terra Prometida. Né? Como é que eu consigo discernir quando é uma ira justa, quando é uma ira pecaminosa? Veja, se você... Vamos pegar esses dois exemplos que você deu. Jesus derrubou as mesas. A Bíblia diz que ele pegou um chicote, mas ele não bateu em ninguém com o chicote. Ele derrubou as mesas. Moisés quebrou as tábuas, bateu na rocha, mas ele não agrediu ninguém. Veja, o ponto de distinção é, eu me iro contra a ação errada, mas não agrido o ator daquela ação. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Uma vez eu li sobre a história de uma senhora, que foi muito desafiadora para mim. Um rapaz assaltou o filho dela e matou o filho dela. E aí ele foi preso e tal, foi para o presídio, e aquela senhora decidiu que ela ia dar estudo bíblico para aquele rapaz. Ela foi para o presídio toda semana, deu estudo bíblico, ele foi batizado lá dentro do presídio, e quando ele saiu, ela acolheu ele até ele conseguir um novo trabalho e tal. Veja, isso para mim é extremamente desafiador, mas é uma história real, de alguém que certamente sofreu e se indignou com a morte do seu filho, mas que de alguma forma amou o agressor. Eu não acho que isso foi fácil para ela, mas é um exemplo de como... Então, assim, quando você identificar que você está se indignando contra a ação e contra o agressor, contra aquele que fez a ação, talvez você tenha que orar um pouco mais para dizer, Senhor, me ajuda a ficar do lado de cá só. Né? Mas é desafiador, não tenho dúvida. Tiago? Eu fico pensando também, no povo que está em casa assistindo, porque, você não pode se irar, irai-vos e não pequeis. Mas fulano fez tal coisa, mas ciclano fez tal coisa, e foi contra mim, foi contra a minha pessoa, não tem como eu não ficar com raiva. E eu fico imaginando, pastor, como a gente pode enxergar não só o que o fulano fez, mas o que eu fiz. Fulano fez isso, mas eu fiz coisas ruins também, eu fiz coisas piores. E a pessoa pode achar, nossa, é muito difícil, é muito complicado. Mas olha para si, porque o senhor falou, né, que se Deus fosse nos entregar o que nós fôssemos merecedores, seria a morte. Nós somos merecedores do inferno pela nossa natureza pecaminosa. Mas quando olhamos para o que Cristo nos deu e aquilo que nós não merecíamos, e nós olhamos para o irmão que está fazendo mal contra nós, nossa, eu merecia muito pior, por que é que eu não posso estender um braço de amor para essa pessoa? Né? Agora veja, foi muito legal você citar o pessoal de casa, porque o texto de Efésios 4 e o texto de Salmo 4 não proíbe a ira. Ele proíbe o pecado. Irar-se não é pecado, até que você transfere a ira da ação contra a pessoa. Esse é o princípio bíblico. Né? E esse é um dos temas daqueles que eu queria que Deus tivesse deixado assim, olha, Felipe, faz a tua interpretação aí, porque aí eu já teria relativizado esse negócio. Mas é isso que a Bíblia fala. A gente pode se irar contra o ato, contra a injustiça, contra a fome, contra a corrupção, mas a gente precisa manter um amor cristão. Por isso que eu gastei um tempão no primeiro bloco falando da diferença entre o amor filéu e o amor ágape. Amar o agressor não é querer o agressor perto de você.
Amar o agressor é você desejar que Deus faça o melhor por ele, mesmo sabendo que ele tem que pagar pelo que fez. Pastor, eu acho que uma coisa muito desafiadora e o que torna isso meio que impossível para nós é que Deus, ele é 100% justiça e 100% amor. E a gente, às vezes, a gente é meio que 100% justiça só. Né? Que eu vou dar um exemplo bem pecaminoso da minha parte. Às vezes eu fico com prazer de ver aquele tipo de vídeo que o bandido vai assaltar e o cara é policial e toma um monte de tiro. Por quê? Bem feito, se lascou, sabe? Isso é prazeroso para minha carne, né? Porque na minha cabeça isso é justiça. Ia matar, mas morreu. Só que não tem amor envolvido nesse meu ato, né? Então acho que esse é o maior desafio, sabe? Porque a gente, às vezes, que nem Jonas, né? Jonas não queria ir lá pregar porque ele sabia que Deus é amor. E ele não reclamou queria que os ninivitas fossem salvos, né? Veja, eu concordo com você. E eu queria ter uma solução fácil para isso. Mas eu não tenho, eu só fico dizendo assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a fazer isso aqui, tá? Bem, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Só textos para a gente ir pensando aqui. Provérbios 30, 33. Porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim a força da ira produz contenda. Ou seja, a contenda é uma consequência de você alimentar a ira pecaminosa. Provérbios 27, 3. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Eclesiastes 7, 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Né? Muito bem. Colossenses 3, 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Muito bem, até agora a gente tratou dessa ira humana, né? E a gente viu qual é o princípio de Deus e os desafios que nós temos diante dele. Mas eu queria acrescentar nesse programa a ira de Deus, porque a gente vive numa sociedade que humanizou Deus de tal forma que Deus virou assim um servo da humanidade. Então algumas pessoas dizem assim, não, Deus ama tanto que ele não vai condenar ninguém nos últimos dias. Deus ama tanto que ele vai entender a minha tendência. Mas Deus se ira, isso é fato na Bíblia. E eu queria tratar um pouquinho sobre isso. Ó. Dos atributos de Deus, né? A bondade, o amor, a misericórdia, a graça, a ira de Deus é um dos atributos de Deus também. Então, não é assim, Deus é amor e também é justiça. Ele é tudo ao mesmo tempo, perfeitamente justo e irado. Veja, a Bíblia usa 2 recursos linguísticos para revelar Deus, que a gente chama de antropomorfismo e antropopatia. O que é o antropomorfismo? É Deus tomando a forma humana. Né? E aí a gente vê a mão de Deus, a boca de Deus sendo falado na Bíblia. E a antropopatia é o fato de Deus sentir coisas que os humanos sentem. Então a Bíblia fala sobre isso. Deus a ama, Deus se entristece, Deus odeia, Deus se ira. Isso é a forma que os autores bíblicos conseguiram para tentar retratar Deus. Sempre lembrando que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito na linguagem humana. E tudo que a gente fala sobre Deus na linguagem humana é insuficiente. Então, os autores bíblicos não conseguiram retratar tudo que é Deus, porque Deus é infinito e a gente tem um livro aqui que tem fim. Então, os escritores bíblicos usam essas 2 formas de tratar a Deus. Agora a pergunta, Deus se ira? Olha esse texto aqui, eu amo esse texto. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. A gente não tem tempo de ver o contexto aqui, mas eu só queria que vocês prestassem atenção nessa frase. Considere a bondade e a severidade de Deus. Porque nós vivemos num mundo que as pessoas só querem ver a bondade de Deus. Então, Deus é bom, Ele me entende, Ele vai entender por que eu fiz isso, mas a Bíblia diz que Deus é tão bom quanto Ele é severo. Lá em Apocalipse tem a figura de Jesus como sendo o cordeiro e o leão. Cara, essa figura é fantástica. O cordeiro porque ele é manso, ele é humilde, ele é frágil quando precisou ser, mas o leão porque ele é forte, ele é bravo. Jesus é o cordeiro e o leão, ao mesmo tempo. Né?
Na sociedade de hoje, a gente enxerga que existem muitos extremos. Então, as pessoas acham que Deus é um Deus amoroso, que ele aceita tudo e ele vai entender o pecado das pessoas, ou as pessoas acham que é um Deus que é justo, mas é apontador de dedo, que é um Deus que vai condenar a pessoa independentemente do que ela faça. Então, quando você não conhece Deus, por quem Deus é, tendo uma experiência com ele, e você apenas escuta o que as pessoas falam, você acaba se afastando de quem ele verdadeiramente é. Então, eu enxergo que quando você se aproxima de Deus para conhecer quem Deus é muito bom fazer isso sem preconceitos, conceitos estabelecidos antes do conhecimento. Muito bem. Olha lá, aqui na Bíblia nós encontramos 518 vezes menções à ira divina e só 196 menções à ira humana. Então a Bíblia fala mais da ira divina do que da ira humana. E para a gente entender a ira de Deus, a gente precisa entender a questão da santidade de Deus. Por que Deus se ira? Deus se ira porque Ele é santo. Eu vou passar aqui com vocês. Deus é santo porque é completamente separado da criação. Deus não é um ser criado, Ele é o Criador. Portanto, Ele é separado da criação. Não tem nada em nós que se aproxime do que Deus é. Nada em nós. Mesmo quando Jesus voltar, nos transformar e nós formos perfeitos, nós ainda seremos criatura e Ele é Criador. Nós nunca seremos iguais a Deus. Nunca. Porque Ele sempre será o Criador e nós criaturas. Então, em Êxodo 15:11 diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Não há ninguém como Deus. Então, Deus é santo porque é separado, Deus é santo porque Ele é absolutamente puro e bondoso. Deus é santo, e eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque eu quero chegar nessa história aqui, no exemplo de Uzá. Lembra a história de Uzá? Uzá, ele foi tentar ajudar a arca a não cair da carroça. Lembra? Davi estava carregando lá a arca em cima da carroça, a carroça balançou, Uzá pensou que a arca ia cair, ele tocou e foi fulminado. Aqui está o texto bíblico, né? Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a sua casa, da casa de Israel, alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Aí, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Parece estranho para a gente, né? Mas Uzá estava tentando ajudar. Só que existia uma lei dizendo que ninguém poderia tocar na arca. E Uzá, primeiro ele pensou que podia ajudar Deus. Uma ilusão humana. E depois ele foi contra uma lei de Deus. E Deus se indigna contra aqueles que vão contra a sua lei. Eu quero mostrar um texto mais na frente para vocês. A questão não é porque Deus pune o pecado, mas sim porque permite a continuidade da rebelião humana. É costumeiro e habitual Deus ser tolerante. De fato, Ele é longânimo, paciente e tardio em se irar. Aliás, é tão tardio que quando sua ira vem à tona, ficamos chocados e ofendidos com ela. Sabe de uma coisa? A gente deveria se impressionar pelo fato de Deus não nos castigar. Porque o que a gente merece de Deus? Nós já vimos, a gente merece a morte. O que deveria nos impressionar é assim, olha, como é que Deus não castiga alguém como eu? Como é que Deus abençoa alguém como eu? Como é que Deus realiza sonhos de alguém como eu? Como é que Ele faz isso? E no dia que Deus me castigar por causa de um pecado, eu deveria dizer assim, é isso mesmo que Deus deveria fazer. O que deveria nos deixar impressionados é a tolerância de Deus com os pecadores, não o fato dele castigar pecadores. Por quê? Porque o natural de um Deus santo é castigar os pecadores. O nosso Deus santo, Ele ama tanto que Ele tolera e vai dando chances para a gente, e isso deveria nos deixar impressionados. Portanto, a gente precisa compreender que Deus é justiça e amor ao mesmo tempo. Salmo 119, 137 diz, justo és, Senhor, e retos os teus juízos.
Aí, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, ele é justo e é amor ao mesmo tempo. Muito bem. A ira de Deus é diferente da ira dos homens. O que faz Deus se irar? Deus se ira quando a sua lei é quebrada. Êxodo 32, 1 e 2. Deus se ira quando, diante da crueldade humana. Isaías 2, 12 a 17. E veja, não pensem que Deus olha do céu para uma corrupção, para um estupro, para um assassinato, e Deus fica passivo. Deus se ira diante da crueldade humana. Isaías 2, 12 a 17. Deus se ira contra a falsa adoração. Você pode ver isso em Apocalipse 14, 9 a 12. Nas 3 mensagens angélicas, Deus escreveu, através de João, que ele se ira contra a falsa adoração. Gente que diz que é dele, mas não vive como ele gostaria que vivesse. E a ira é a reação divina diante do mal. Muito bem, agora como é que a gente resolve tudo isso? A submissão à graça de Deus nos livra da ira de Deus. 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos culpados, e o que foi que Deus fez através de Jesus? Ele não imputou a nós a nossa culpa. Nós merecíamos a morte, mas em Jesus Ele nos deu a vida. Nós fomos tratados como Jesus merecia, porque Jesus foi tratado como nós merecíamos. E é por isso que a gente é liberto da ira de Deus. Muito bem, então o que a gente tira de tudo isso? Eu acho que o programa de hoje nos mostrou algumas coisas. Primeiro, nos mostrou que irar e não pecar é o desafio de Deus para nós. Que se ficar indignado contra o ato pecaminoso, mas sem propor violência contra quem cometeu o ato, é o desafio do cristão. E que a gente só consegue isso porque Deus faz isso em nós e através de nós. A gente chama isso de santificação. E nós aprendemos que a ira de Deus deveria cair sobre nós. E para mim esse é o principal ponto do programa de hoje. A ira de Deus deveria cair sobre nós. Não sei vocês, mas quando eu olho para mim e para o que eu sou, eu sei que a ira de Deus deveria cair sobre mim. E isso me enche de gratidão, porque em vez de cair sua ira sobre mim, Ele mandou seu Filho para que eu tivesse possibilidade de um dia voltar ao plano ideal e conviver com Ele, com a sua santidade, sem ser destruído. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz com você. Você é uma pessoa que se ira facilmente, você é uma pessoa dominada pela ira, o Espírito Santo precisa trabalhar em você, porque o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Está lá em Gálatas capítulo 5. Então, só tem amor, o amor de verdade, quem tem o Espírito Santo em si. Veja, quem não tem o Espírito Santo pode até dizer que ama, mas não ama, porque o amor é Deus e Ele coloca o seu amor em nós. E se você por acaso hoje tem medo da ira de Deus porque você é um pecador, Jesus Cristo morreu para salvar você, livrar você da ira de Deus e para dar a você condições de viver uma vida de santificação em direção àquilo que Deus espera de você. São muitos desafios. Então eu vou te dar um tempo agora para você ouvir uma bela canção e conversar com Deus sobre aquilo que Deus espera de você. Ouça a canção agora. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo.
As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, oh teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Com a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Com a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, oh teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém. O Daniel acabou de cantar o Salmo 42. Obrigado, Daniel. E lá no Salmo 42, no versículo 8, diz assim: Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. É por isso que a gente consegue cumprir aquilo que Deus espera de nós, porque Deus nos dá a sua misericórdia, de dia e de noite. E amigos, a misericórdia que Deus nos dá é o exemplo de como nós deveríamos agir em misericórdia para com as outras pessoas. Todas as vezes que nós pensarmos assim, essa pessoa merece que eu a trate mal, você pensa assim, mas eu também mereço que Deus me trate mal, e Ele me trata bem. E talvez isso nos ajude. Vai ser um desafio eterno, até Jesus transformar a nossa natureza. Vai ser um desafio todo dia. Mas a vida cristã é uma vida de desafios vencidos com a ajuda do Espírito Santo. É assim que a gente vive. E veja, se você quer chegar a esse ideal de Deus, você precisa dele.
Então eu vou orar agora para que Deus entre no meu coração, no seu coração, e nos ajude a alcançar aquilo que Ele espera de nós. Que nós nos iremos sem nunca pecar. Vamos orar? Senhor, quantos desafios no programa de hoje, Senhor. Eu não tenho todas as respostas, Pai. Mas eu sei que se o Senhor pediu isso de nós, o Senhor pode nos capacitar. Então, nesse momento, eu abro meu coração e acredito que todos aqui também fazem o mesmo, para que o Senhor entre e faça o trabalho que precisa ser feito. Deus, nos ajuda a vencer os nossos desafios espirituais. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.